Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é domingo, dia 28 de junho. Hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Também hoje fazemos a memória do dia do Papa. Com alegria vos peço licença para entrar na sua casa para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, queridos irmãos, hoje estamos celebrando a memória dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Somos convidados a refletir sobre estas duas figuras e considerar seus exemplos de fidelidade a Jesus Cristo e seus testemunhos ao projeto libertador de nosso Deus. Hoje também fazemos a memória de sua santidade, o nosso Papa Francisco. Hoje também é o dia do Papa. O Evangelho nos convida para aderirmos a Jesus e o acolhermos como Messias, Filho de Deus. Desse acolhimento nasce a Igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada em volta de São Pedro. A missão da Igreja é dar testemunho da proposta de salvação que Jesus veio trazer. À Igreja e a Pedro é confiado o poder das chaves, isto é, de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar os ensinamentos de Jesus aos desafios do mundo moderno e de acolher na comunidade todos aqueles que aderem à proposta de salvação que Jesus oferece. Nós podemos dividir o Evangelho de hoje em duas partes. A primeira parte, de caráter mais cristológico, centra-se em Jesus e na definição da sua identidade. A segunda parte, de caráter mais eclesiológico, centra-se na igreja que Jesus organiza ao redor de Pedro. Na primeira parte, seriam os versículos 13 a 16. Jesus faz duas interrogações aos seus discípulos. Primeiro, ele pergunta o que as pessoas dizem dele. E segundo, o que os próprios discípulos pensam a respeito de Jesus. Essas duas perguntas de Jesus não se trata de medir a sua cota de popularidade. Trata-se, sobretudo, de tomar as coisas mais claras para os discípulos e confirmá-los na sua opção de seguir Jesus e de apostar no reino. Na opinião das pessoas comuns daquele tempo, Jesus era visto em continuidade com o passado da história profética de Israel. Ou seja, eles viam Jesus como sendo um João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas do Antigo Testamento. Eles não conseguiam captar a condição única de Jesus, a sua novidade, a sua originalidade. Eles reconhecem apenas que Jesus é um homem convocado por Deus e enviado ao mundo com uma missão, como os profetas do Antigo Testamento. Mas eles não vão além disso. Nessa perspectiva, Jesus é apenas um homem bom, justo, generoso, que escutou os apelos de Deus e se esforçou por ser um sinal vivo de Deus, como tantos outros homens antes de Jesus na história do povo dos judeus. Pensar dessa forma acerca de Jesus já é muito, mas não é o suficiente. Os judeus do tempo de Jesus não entenderam a novidade do Messias, nem a profundidade do mistério de Jesus.
Jesus sabe que as pessoas comuns estão equivocadas. Então Jesus quer saber qual é a opinião dos seus discípulos, ou seja, aqueles que estão próximos dele e aqueles que convivem com ele. Então, na opinião dos discípulos acerca de Jesus, é uma opinião mais profunda. Ela vai muito além da opinião comum daquele tempo. Pedro é o porta-voz da comunidade dos discípulos. Ele resume o sentir da comunidade do reino na seguinte expressão: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nestes dois títulos que Pedro dá a Jesus, resume-se a fé da igreja e a catequese aí feita sobre Jesus. Dizer que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, significa dizer que ele é esse libertador que Israel esperava, enviado por Deus para libertar o seu povo e para lhe oferecer a salvação definitiva. No entanto, para os membros da comunidade do reino, Jesus não é apenas o Messias. Ele é também o Filho de Deus. No Antigo Testamento, a expressão Filho de Deus é aplicada ao Messias Rei, que seria da linhagem do rei Davi e que era aguardado pelo povo judeu. Designa a condição de alguém que tem uma relação particular com Deus, a quem Deus elegeu e a quem Deus confiou uma missão. Definir Jesus como Filho de Deus significa não só que ele recebe vida de Deus, mas que vive em total comunhão com Deus, que desenvolve com Deus uma relação de profunda intimidade e que Deus lhe confiou uma missão única para a salvação dos homens. Significa reconhecer a profunda unidade e intimidade entre Jesus e o Pai, e que Jesus conhece e realiza os projetos do Pai no meio dos homens. Os discípulos são convidados a entender dessa forma o mistério de Jesus. Na segunda parte, que seria os versículos 17 a 19, temos agora a resposta de Jesus à confissão de fé da comunidade dos discípulos, apresentada pela voz de Pedro. Jesus começa por felicitar Pedro, isto é, a comunidade igreja, pela clareza da fé que a anima. Na sequência, Jesus estrutura sua igreja na confissão de fé de Pedro e declara que Pedro será a pedra, rocha basilar de sua igreja. O que é que significa Jesus dizer a Pedro que ele é a rocha? O nome Pedro é a tradução grega do hebraico kephá, que quer dizer pedra, sobre a qual a igreja de Jesus vai ser construída. As palavras de Jesus devem ser entendidas no contexto da confissão de fé precedente de Pedro. A base firme e inamovível sobre a qual Jesus vai assentar a sua eclésia, ou seja, igreja, é a fé que Pedro e a comunidade dos discípulos professam. A fé em Jesus como Messias, Filho de Deus vivo. Para que seja possível a Pedro testemunhar que Jesus é o Messias, Filho de Deus, e edificar a comunidade do reino, Jesus promete-lhe as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar. Aquele que detém as chaves no mundo bíblico é o administrador do palácio. O que faz um administrador do palácio? Entre outras coisas, ele administra os bens do soberano, ele fixa o horário da abertura e do fechamento das portas do palácio e define quais os visitantes que o soberano irá receber. O que significa a expressão ligar e desligar? Essa expressão designava entre os judeus da época o poder para interpretar a lei com autoridade, para declarar o que era ou não permitido, para excluir ou reintroduzir alguém da comunidade do povo de Deus. Assim, Jesus nomeia Pedro para administrador e supervisor da igreja, com autoridade para interpretar as palavras de Jesus, para adaptar os ensinamentos de Jesus a novas necessidades e situações
e para acolher ou não novos membros na comunidade dos discípulos do reino. Então, Pedro é o protótipo do discípulo de Jesus. Nele está representada essa comunidade, a igreja, que se reúne em volta de Jesus e que proclama a sua fé em Jesus como o Messias e o Filho de Deus. É a essa comunidade representada por Pedro que Jesus confia as chaves do reino e o poder de acolher ou excluir. É a essa comunidade que hoje nós chamamos e amamos Igreja Católica Apostólica Romana, da qual eu, você, juntos fazemos parte. Amemos a nossa igreja, amemos o nosso Papa. Hoje é dia de Pedro, dia de fazer a memória de Paulo, mas é dia também de rezarmos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Oremos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir também a proteção para o nosso Papa agora, através da nossa oração que vamos fazer à nossa amada padroeira, Santa Rita de Cássia. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida, com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, por intercessão de São Paulo, por intercessão de Santa Rita de Cássia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, paz e bem.